Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir boas práticas e rotinas de sustentabilidade das instituições públicas, privadas, terceiro setor. Aqui somos todos apaixonados pela sustentabilidade e falamos dela em suas diversas dimensões. Dimensão ambiental, econômica, social, cultural, tributária, previdenciária e por aí vai. Então, se você está interessado nessa temática, siga as nossas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, aciona o sininho para você ficar antenado com as nossas últimas entrevistas, nos siga e você vai fazer parte de um grande movimento do bem. A gente aqui quer transformar. Esse é o movimento voluntário do Grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis. Eu, minha amiga Adriana Toches, Isabela Brito, estamos aqui sempre querendo oferecer para você o que há de melhor em conteúdo para que você possa aprimorar o seu conhecimento acerca da temática. E é claro, não poderia deixar de agradecer meu marido Kiko Scartesini. Um beijo para você, que sem ele e a Omnivide Produções, esse trabalho voluntário não estaria acontecendo. Bem, antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, eu vou fazer a minha autodescrição, que eu pediria que todos nós aqui fizéssemos, em respeito àquelas pessoas que têm dificuldade, né, algum tipo de deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,61 m, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, tenho um sorriso largo, sou uma pessoa muito, muito feliz, estou com óculos transparente, estou com uma camiseta branca e estou aqui nos estúdios da Omni. Ao fundo eu tenho um painel marrom, né, de madeira ripada e é isso. Vamos então ao nosso entrevistado de hoje, que eu tenho muita alegria de receber, porque é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que conquistou o coração de quem ama a sustentabilidade. Nós estamos aqui hoje com o conselheiro Pablo Coutinho, do Conselho Nacional de Justiça, e eu vou tentar resumir o currículo do conselheiro, porque é um tanto quanto extenso, né, conselheiro? Que é muito difícil, porque são muitos títulos, muitos trabalhos reconhecidos, e é tão bom quando a gente senta aqui nessa mesa com pessoas que têm tanta bagagem para nos trazer. Pablo é procurador regional da República, especialista em direito civil, foi procurador auxiliar na presidência do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, autor do livro Conflitos Ambientais, o Direito à Água e Mediação do Baixo São Francisco, atuação no Ministério Público em Sergipe e atualmente é meu colega de doutorado, só que ele faz direito constitucional lá no IDP e eu ainda sofrendo, né? No doutorado de administração pública. Nossa conversa de hoje vai abordar alguns dos desafios diários da Comissão Permanente de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, que é presidida pelo conselheiro Pablo Coutinho, que visa a garantia dos direitos de quem tem direito, garantidos inclusive pela nossa Constituição, e que muitas vezes a gente esquece disso, infelizmente. Em especial, esse trabalho é voltado à população em situação de vulnerabilidade social, quanto às condições de saúde, deficiência, precariedade com relação à moradia. E quem está do meu lado aqui hoje é a minha parceira e minha amiga, Adriana Toches. Vamos então à sua autodescrição, minha amiga, porque eu estou ansiosa para ouvir o nosso convidado. É com você. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse programa, mas é uma alegria sempre estar aqui, ainda mais com um convidado com esse currículo, né? E com tanta experiência a ser compartilhada por quem está aí do outro lado da tela. Eu sou morena, tenho cabelo preto, olhos escuros, um sorriso largo, tô de azul, tô com um brinco pequeno e gosto muito de fazer esse programa, principalmente porque eu acho que o objetivo dele é chegar até aquelas pessoas que às vezes precisam de uma informação e não sabem onde buscar. E por meio das boas práticas compartilhadas aqui com os nossos entrevistados, que são sempre sensacionais, a gente consegue ampliar e disseminar conhecimentos que são tão relevantes para a gestão pública desse nosso país, né?
Conselheiro Pablo Coutinho, vamos lá. Eu antes gostaria que o senhor fizesse sua autodescrição antes de eu partir para a pergunta. Tá ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pablo, tenho 1,84 m, cabelos castanhos, tenho 46 anos de idade, um sorriso largo também, bem grande. E estou trajando hoje uma blusa azul e um blazer bege. Vamos lá, então. Bem-vindo, né, em primeiro lugar. Conselheiro, a Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão, do CNJ, tem por objetivo a atuação judiciária na promoção e garantia dos direitos sociais, como a Kathleen falou, em especial os relacionados à saúde, à educação e à tutela do meio ambiente. Temáticas que são operacionalizadas principalmente pelo Poder Executivo, por competência. Qual é o papel do Judiciário, em especial da Comissão do CNJ, quanto a esses temas que são tão relevantes para a cidadania? Eu acho que a Justiça, e no caso o CNJ tem caminhado nessa linha, ela tem feito uma transição da Justiça do gabinete para a que busca simplesmente extinguir processos, julgar processos, para a Justiça que quer assegurar direitos. E por isso é preciso ter órgãos dentro do Poder Judiciário que possibilitem esse diálogo contínuo com os outros poderes, com os outros órgãos. Dessa forma, o CNJ tem em sua estrutura a comissão e dentro da comissão diversos colegiados que eu tenho o privilégio de coordenar e que dialogam diretamente com essas ações do Poder Executivo, tanto no sentido de aprimorar a atuação do Poder Judiciário quando instado pelo cidadão e assegurar o acesso à justiça, mas também nós conseguirmos evitar judicialização e assegurar direitos antes que eles cheguem a se tornar um processo no Poder Judiciário. Uma justiça preventiva, né? Me ocorreu algo que eu tenho ouvido muito falar, né? O Judiciário está fazendo política pública? Está sim, política pública judiciária. Bem mas colocado. Que tem um impacto muito forte na política pública. Na política pública do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Não que nós, enquanto Poder Judiciário, pensemos em substituir a política pública. Não é isso. Nós precisamos ter uma política pública do Judiciário em relação àqueles direitos que são assegurados na Constituição, de forma a propiciar um impulsionamento conjunto com o Poder Executivo e não simplesmente ser aquele repositório de demandas, de litígios, quando os direitos não são assegurados por algum motivo pelo Poder Executivo e Legislativo. Não é uma questão de competir, né, conselheira? É uma questão de dar as mãos e fazer junto, né? Que eu acho que a boa política pública é essa. É o pensar no trabalho em rede. Exato. Que eu acho que é o grande diferencial de todas essas ações, né? Exatamente. É aquela ideia que nós temos na própria sustentabilidade que não é um trabalho, uma iniciativa de cada pessoa individualmente que vai resolver. É preciso que as pessoas se mobilizem, que as instituições se mobilizem, mas só funciona se a sustentabilidade for pensada, na minha visão, em rede, em um trabalho em rede. É verdade, de forma coletiva a gente chega lá. Como a gente costuma dizer aqui, juntos somos mais fortes. Verdade. Conselheiro, segundo dados do IBGE, a população brasileira está numa curva ascendente de envelhecimento. Portanto, os idosos irão demandar cada vez mais dos seus direitos, pelos seus direitos, junto ao Poder Judiciário. Sabemos, no entanto, que há muitos casos de idosos em situação de vulnerabilidade, aí a gente tem uma intersecção de algumas pautas, e esse também é um tema tratado por uma das comissões que o senhor está coordenando. Né? Quais são os casos mais frequentes que batem à porta do judiciário e quais são as recomendações do CNJ nesse sentido? Hoje eu coordeno nessa
intersecção, tanto o Comitê de Direitos da Pessoa Idosa, no CNJ, quanto o Comitê do Pop Rua Ajude. E tem esse... E a pessoa com deficiência, o direito das pessoas com deficiência. O Comitê com Direitos da Pessoa com Deficiência também. Então, nós estamos ali na comissão com um olhar para o público hipervulnerabilizado. E nós entendemos que realmente o judiciário precisa parar e ter um olhar mais detido sobre essas pessoas hipervulnerabilizadas. No caso, a população há um envelhecimento muito grande e há um empobrecimento muito grande no país. Não é à toa que a população em situação de rua aumentou nos últimos 10 anos 211%, enquanto a população brasileira aumentou 11%, cerca de 11%. Então, esse crescimento exponencial da camada desse grupo de pessoas mais vulnerabilizado, que não tem acesso a qualquer direito, nem o direito à água, a beber uma água limpa, porque na maioria das cidades nós não temos bebedouros de fácil acesso, bebedouros públicos. Nós vimos que a intersecção de um grande número de pessoas idosas que deveriam ter os seus direitos, no caso, o benefício de prestação continuada àquela pessoa idosa que não consegue ter o seu sustento pelas suas próprias atividades econômicas ou por eventual aposentadoria, e essas pessoas não conseguem obter diretamente no executivo, seja por uma burocracia exacerbada, seja por desconhecimento dos seus direitos. E nesse sentido, a gente percebe que, por exemplo, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, ele hoje é o maior litigante do Brasil. Ele responde, segundo o Justiça e Números, o relatório produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, por cerca de 4,5% de todas as ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro. Isso dava em torno, no início desse ano, de 7 mil novos processos diariamente movidos contra o INSS. E a maior parte dessas ações contra o INSS, desse volume gigantesco, é justamente relacionado ao benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência e também auxílios previdenciários para quem tem alguma incapacidade, seja ela permanente ou seja ela temporária. Essa é a maior, vamos dizer, fatia dos processos que transitam no Poder Judiciário. Então é necessário que o Poder Judiciário, evidentemente, não olhe apenas como vamos diminuir o acervo e julgar mais do que processos novos são distribuídos. É preciso que nós pensemos e dialoguemos com o Poder Executivo para que esses processos não cheguem ao Poder Judiciário, que haja soluções pré-processuais, soluções consensuais no âmbito administrativo. Então, essa é uma política pública desenvolvida pelo Judiciário, é você evitar a judicialização e assegurar direitos a essa camada mais vulnerabilizada, no caso, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Acho que o trabalho de prevenção, ele pode ajudar a reduzir o número de judicialização. É nesse sentido que o CNJ tem atuado. Exatamente. E ele tem avançado cada vez mais. Na última sessão do CNJ foi criado, inclusive por proposta minha, o Fórum Nacional de Assistência e Previdência Social,
justamente para incorporar, junto com representantes do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil organizada, para incorporar todos esses atores no diálogo de como evitar a judicialização e assegurar direitos às pessoas que necessitam de benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais, todos garantidos na Constituição Federal. E nós acreditamos que esse espaço de diálogo ele vai ser um hub de iniciativas que nós podemos avançar para a desjudicialização de todas essas demandas que pegam questões básicas de sobrevivência das pessoas. O que eu acho interessante, antes da gente passar para a próxima pergunta, das comissões do CNJ, e muitas pessoas não têm acesso a essa informação, é que as comissões elas são mistas. Elas são multifacetadas, digamos multidisciplinares, assim. né? Multidisciplinares. Você tem a sociedade civil, você tem o magistrado, você tem representantes da defensoria, você tem representantes dos movimentos. Fala um pouco sobre essa miscigenação, digamos assim. É tão ODS 16 isso, né? Parcerias sustentáveis. Eu acho que a grande riqueza desses colegiados é essa pluralidade na composição. Os colegiados que eu coordeno lá, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a pessoa em situação de rua, todos eles são integrados por pessoas com formação jurídica, alguns juízes, advogados, promotores, mas nós temos médicos, nós temos pessoas do movimento da população em situação de rua, nós temos pessoas de associações representativas da sociedade civil, nós temos pessoas com deficiência e inúmeras no comitê, porque a gente precisa discutir os assuntos sobre essas pessoas que têm essa hipervulnerabilidade com elas. E não sem elas. Não adianta a gente querer pensar em uma solução para diversos problemas relacionados à população idosa, às pessoas com deficiência, à população em situação de rua, sem que elas estejam presentes na discussão, porque nós podemos, inclusive, criar iniciativas que vão no sentido contrário aos direitos que precisam ser assegurados a essas pessoas. Não falemos, como é que o Ivanilson fala? Não vamos falar de nós sem nós. Exatamente. Essa é um lema do movimento da população em situação de rua, mas que é incorporado por todos esses outros movimentos de pessoas hipervulneráveis. E para quem perdeu, pessoal, nós temos aqui no podcast do Critério uma entrevista que é imperdível com o Vanilson Torres e o Samuel, que foi uma entrevista muito emocionante, onde eles falaram sobre o movimento, falaram sobre a ação do judiciário, todos esses ganhos, né, que têm acontecido com os mutirões. Então, eu convido você a, além de assistir essa entrevista com o Pablo e espalhar por aí, também assistir a entrevista com o Vanilson e com o Samuel. Vamos colocar o link na descrição desse evento de hoje, porque realmente foi uma entrevista que tocou nosso coração, né, amiga? É verdade. Vamos lá. Eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, calculando que são 7 mil processos por dia. Dá mais ou menos uns 21 mil processos por, 28 mil por mês e, quase 3 milhões de processos por ano, né? É um volume absurdo em busca de um direito que é o direito previdenciário, né? Gente, é um direito que um cidadão chega na velhice, numa situação que você precisa descansar, né? E realmente, se o judiciário não der as mãos, eu fico animada. Isso me anima quando eu vejo que a gestão pública trabalha não de uma forma engabinetada, como o senhor trouxe, mas de uma forma resolutiva, né? Pelo menos em busca. Parabéns.
A comissão também, eu imagino como deve estar a sua cabeça, né? Agora o departamento mudou, então deve ser várias pastinhas. A gente agora vai fazer uma pergunta sobre a atuação da comissão junto ao Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, o Fórum de Saúde. Eu sei que não é exatamente coordenado pelo senhor, mas era interessante também trazer essa informação de como a comissão atua. O FONAJUS, o chamado FONAJUS, ele foi criado em 2010, é um dos fóruns mais antigos do CNJ e um dos mais efetivos em entregas. Ele também nasceu com esse foco de entender a judicialização em matéria de saúde e propor soluções para essa judicialização. Nesse sentido, surgiu, por exemplo, o NATJUS, que são núcleos de atendimento ao judiciário em matéria de saúde, que nós temos uma centralização no CNJ e também unidades descentralizadas em todos os tribunais. E qual a ideia desse NATJUS? É ele fornecer um instrumental técnico ao juiz, de forma que naquela judicialização que envolve um direito à saúde, você saia um pouco vamos dizer, de estar preso ali somente a uma opinião do médico que prescreveu e também do médico que negou do poder público ou de eventual um plano de saúde, e ter uma opinião rápida de médicos vinculados, de profissionais de saúde vinculados ao Poder Judiciário de uma forma extremamente ágil. E nesse desenrolar, a judicialização da saúde, embora crescente no Brasil, ela tem sido muito bem monitorada e tratada pelo Poder Judiciário por meio do FONAJUS, que hoje é brilhantemente coordenado pela conselheira Daiane. E também a pauta tem interseccionalidade com as outras que tratam de demais vulnerabilidades, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a população de rua, os problemas de saúde... Sim, a gente trata... a população de rua é uma questão muito complexa, porque a eles são negados todos os direitos, porque eles, na maioria das vezes, não têm sequer documento. Nós percebemos nos mutirões, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os mutirões, que são ações coordenadas pelo Poder Judiciário, mas associadas a diversas instituições públicas e privadas em prol de atendimento da população em situação de rua, o chamado mutirão Pop Rua Ajude. Nós percebemos que diversas pessoas que estão em situação de rua participam e são atendidas em um mutirão, e no mutirão no semestre seguinte ela é atendida e novamente ela está sem a documentação. Por quê? Porque seus pertences são recolhidos ou pelos órgãos de limpeza, pela Guarda Civil, pelas polícias militares, e são jogados no lixo a fim de deixar a cidade limpa. Então, inclusive isso é objeto, uma das determinações no âmbito da ADPF 976, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na qual se deu uma liminar reconhecendo o estado constitucional de coisas, que já foi inclusive referendada pelo plenário do STF. Então, nós temos diversas violações em relação a esses direitos que o judiciário precisa se desdobrar para pensar em como tratar após a violação ocorrida e também pensar em evitar essa violação. Nesse sentido, nós vemos que um eixo que nós trabalhamos no Pop Rua Ajude, de capacitação focada em capacitar servidores, magistrados e agentes públicos que atuam com a questão, é muito importante, porque essas pessoas precisam ser capacitadas e sensibilizadas para que nós tenhamos um olhar humanizado para essa população hipervulnerável, porque nós vemos duas situações. A primeira
é a invisibilização dessa população, que é acredito que seja até um mecanismo de defesa de diversas pessoas para que você não se sinta tocado pela dor daquele outro que não tem acesso a nada. E a outra é o olhar estigmatizante, de acreditar que a população em situação de rua, em sua totalidade, é composta por criminosos ou drogados ou pessoas que não têm qualquer interesse em ter uma vida que possa exercer as suas potencialidades. Então a gente tem que capacitar para sensibilizar. É verdade. Conselheiro, eu sou suspeito para falar do Pop Rua, porque estou na comissão. E a composição da comissão tá num documento transparente do CNJ, basta acessar a página e você pode encontrar todos os documentos que estão relacionados com essa pauta, assim como as outras comissões. Mas quando eu iniciei a minha frase dizendo sou suspeita, porque eu percebo que é uma das comissões que mais caminha, que mais faz entregas, que tem pessoas extremamente engajadas, né? E que promove, e esse trabalho tem promovido uma articulação muito forte com outros organismos. Mas a gente esbarra numa falta de informação muito grande, né? Principalmente com relação ao perfil da pessoa que está em situação de rua. Nesse sentido, o Observatório tem nos ajudado bastante. Aqui eu deixo um abraço para o meu amigo, professor André Luiz, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que alimenta, fomenta, trabalha arduamente no Observatório Pop Rua. Quais são os grandes desafios que a gente encontra hoje para a realização dos mutirões nos estados? Quais estados, o senhor tem na cabeça quais os estados que já realizaram o mutirão, quais que não realizaram? Como é que está essa situação? Esse é um dado que assim, eu não tenho de cabeça assim, e vou citar alguns correndo o risco de esquecer. Eu sei que nós já realizamos Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pernambuco, Maranhão, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, não me lembro se eu já falei, mas também já fez. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inclusive agora, nesse momento pós as enchentes, foi realizado lá, sob a coordenação do TRF4. Então, assim, ele está bem espraiado. Eu tenho feito visitas aos tribunais, que ainda não estão com os comitês devidamente, os comitês descentralizados do Pop Rua Ajude devidamente instalados, e incentivando que os instalem e iniciem as atividades do mutirão, porque é uma forma muito potente de você promover alguma dignidade a essas pessoas, porque nós temos que atuar em 3 eixos em relação a essa população. Um é diminuir a porta de entrada para a rua, outro é assegurar os direitos enquanto a pessoa está em situação de rua, e a terceira é aumentar a porta de saída, viabilizar essa porta de saída. E a porta de saída, nós inclusive temos discutido isso bastante dentro do Comitê Nacional do Pop Rua Ajude. Ela passa necessariamente pela moradia em primeiro lugar, porque a moradia, como os próprios pessoas que estão no movimento, traz dignidade, né? Eles nos relatam, a moradia é a porta de acesso aos outros direitos. Sim. Porque eu não tenho segurança para a minha integridade física, eu não tenho um local para eu beber água, eu não tenho um local para eu tomar banho. Então, nada
faz sentido se você não pensar na moradia. E nesse sentido a gente tem um dos eixos de atuações do comitê o direito à moradia adequada, e que nós acreditamos que o judiciário pode colaborar em muito, tanto nas três, seja minimizando a porta de entrada, no momento de você analisar ações que possam causar situações de rua, a exemplo de ações possessórias, sejam elas no ambiente urbano, sejam elas no ambiente rural, na hora de você analisar ações trabalhistas, porque todas essas questões vão influenciar na pessoa ter alguma renda que lhe permita manter em sua residência, caso tenha, ou de até mesmo você desalojar a pessoa e essa pessoa ir para a rua. Há que se ter um olhar cuidadoso para isso. O olhar cuidadoso para as pessoas que estão em situação de rua, elas tenham acesso à justiça para poder reivindicar seus direitos. Nessa perspectiva, é bom que se diga que é preciso que elas tenham o acesso físico aos prédios do sistema da justiça. Hoje, inclusive, eu participei de manhã de um evento no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a Pop Rua Júlia, inclusive do lado do meu amigo André Luiz, e com a participação do Samuel online, e do Anderson também, que é o coordenador do CIAMP Rua. Teve um momento muito emocionante na fala do Anderson. Em determinado momento, Anderson iniciou a falar e pediu: Francisco, levanta aí. Levantou o Francisco. Pessoal, para vocês virem, aqui é o Francisco, ele é uma pessoa em situação de rua, que atualmente está em situação de rua, e ele entrou no prédio do Conselho Nacional do Ministério Público com as vestes que ele está e conseguiu chegar e estava sentado no auditório assistindo o evento. E ele falou, graças a essa atuação, vamos dizer, inovadora do Poder Judiciário e do Ministério Público, essas pessoas estão começando a ter acesso ao sistema de justiça. E isso foi tão assim marcante, o Francisco começou a chorar e as outras pessoas todas se emocionaram. Então a gente tem de caminhar no sentido de assegurar essas pessoas o básico, o que a gente acha que todo mundo tem, mas na verdade lhes é negado de uma forma bastante forte. Seja porque ela não pode entrar no prédio porque está com a vestimenta inadequada, segundo os padrões exigidos na sociedade, seja porque ela não pode entrar com seus pertences e ela carrega ali os seus únicos bens e não tem um local para custodiar esses bens, seja porque não tem um local que ele possa deixar de uma forma segura o seu pet, que no mais das vezes é a única convivência afetiva que a pessoa em situação de rua tem. É o calor. É o calor. Conselheiro, eu tive também a grata satisfação e para mim foi um grande aprendizado, um tapa na minha cara mesmo, quando eu participei de alguns mutirões Pop Rua aqui do DF. Vou falar da juíza querida Luciane Huck, doutora Luciana Ortiz de São Paulo, coordenando também, o senhor. E o que me chamou muito a atenção foi uma fala, numa capacitação do mutirão em Pernambuco, há uns 2 anos, logo depois da pandemia, em que eu não vou saber exatamente qual foi a pessoa que falou, mas quando o Estado faz o Pop Rua, quando o Judiciário faz o Pop Rua e dá a mão a vários outros órgãos públicos, na verdade é porque ele percebe que ele falhou na base, né? Falhou na raiz.
Porque se há pessoas hoje em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, desassistidas dos seus direitos garantidos pela Constituição, é porque de alguma forma o Estado não está conseguindo que essa pessoa desenvolva sua plena cidadania. Então, eu vejo também que uma coisa muito interessante, que o Pop Rua, ele não favorece apenas a pessoa em situação de vulnerabilidade por estar na rua, mas ele busca favorecer a sociedade como um todo. Essa sociedade que às vezes não quer enxergar, que produz a invisibilidade, mas que também não sabe como atuar para resolver isso. Então, eu acho que é um movimento que desde o início, né, a gente sempre gostou muito de acompanhar esse movimento, que é a pura dimensão social da sustentabilidade. É enxergar o país na sua condição de pobreza, né? O IBGE, hoje mesmo eu estava vendo um outro programa na TV, eu não sei, falando dos estudos do IBGE, que dizem que famílias que ganham acima, não é por pessoa, não é nem per capita, é por família que ganha acima de R$10 mil, o IBGE classificou apenas 10% da população ganha acima de R$10 mil. Apenas, quer dizer, é R$10 mil por uma família, quer dizer, não é uma renda tão significativa quando a gente vai observar os custos de transporte, moradia, alimentação. Então, acho que o primeiro passo é a gente se reconhecer como um país em fase de desenvolvimento, mas um país que ainda traz características de pobreza e de vulnerabilidade muito grandes. Nesse aspecto, eu queria que o senhor destacasse um trabalho recente da comissão do Pop Rua, que é voltado a adolescentes e a imigrantes, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque também tem uma situação social muito grande. Refugiados, migrantes refugiados, exatamente. Tá. Obrigada, amiga. Dentro do comitê, nós temos um grupo de trabalho fantástico que trabalha a questão de desenvolvimento de protocolos orientativos. E dentro desses protocolos orientativos que já estão desenvolvidos, passaram agora pela fase de diagramação e vão ser publicados e entregues em brevíssimo tempo. E já dando um spoiler aqui, eles vão ser um caderno com 3 protocolos orientativos, com foco na questão criminal, de como nós devemos ter um olhar no âmbito criminal, dos processos criminais para a pessoa em situação de rua, porque situações que nós pensamos, o comum, por exemplo, uma pessoa em situação de rua vai cumprir uma medida cautelar de tornozeleira, e como essa pessoa, você vai delimitar o espaço. Ela não tem uma residência. Você impõe uma pena de multa a essa pessoa, ela cumpre as outras penas, mas ela fica sem a extinção da punibilidade porque tem uma pena de multa que ela não vai conseguir pagar. Nesse ponto, até o Superior Tribunal de Justiça avançou e em decisões reconheceu que há que se fazer a extinção de punibilidade quando a pena de multa é imposta a uma pessoa com extrema vulnerabilidade econômica. Nós temos também o protocolo referente a migrantes e refugiados, que é um problema que também se agrava bastante no país. Não é à toa que nós temos uma comissão mista no Congresso que cuida desse assunto, e nós temos também um outro protocolo orientativo que vai incorporar esse caderno, que é a questão das crianças e adolescentes em conflito com a lei, quando em situação de rua, porque também necessitam de um olhar diferenciado, dadas características da própria vivência da situação de rua. E estamos também, conselheiro, só lembrando do grupo com foco em mulheres e meninas, que é um assunto extremamente sensível, porque temos muitas mulheres, né, em situação de rua que são estupradas, né, muitas vezes até pelos guardas policiais, pelas pessoas que também dividem as ruas e que estão numa situação que muitas vezes elas não têm atenção nenhuma, né, do Estado. Esse público é
o hipervulnerabilizado do hipervulnerabilizado. Sim. Me chocou, foi muito dolorido ouvir em um determinado debate que eu estava participando num webinário, e uma pessoa com trajetória de rua tocou no assunto, uma mulher. Falou, eu tive que escolher quem iria me estuprar. Por quê? Porque essa pessoa passou a me proteger das outras para não ser estuprada por mais de uma pessoa. Então, em que ponto de indignidade nós deixamos essas pessoas que estão em situação de rua? Então, assim, já passou da hora do Estado brasileiro realmente pensar em como nós cuidarmos desse problema tão complexo, mas que há soluções. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visitação em 2 condomínios que foram construídos pelo próprio movimento com financiamento do Minha Casa Minha Vida, e nós vemos que é difícil, mas é possível assegurar habitação digna no centro de São Paulo. Eles estão mantendo direitinho? Eles estão mantendo impecavelmente. Ai, que luz no fim do túnel boa. E foram 245 unidades habitacionais em um dos empreendimentos e 120 no outro empreendimento. Era um terreno desocupado e que estava em propriedade do INSS, não havia construção alguma, e o outro era um antigo prédio da Justiça do Trabalho, na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, que também estava desocupado, abandonado. E foi construído 3 torres de um condomínio, e no outro foi feito um retrofit e 120 famílias nesse condomínio Dandara. Lá residem desde 2018 e você não acha um papel no chão. Que lindo. Para as prefeituras que acham que deixar a cidade limpa, né, é higienizar, né, vidas humanas, né, tirar as pessoas das ruas de forma absolutamente truculenta, e a gente tem visto tanto isso por aí. Talvez o exemplo de São Paulo seja um grande celeiro de boas práticas para que a gente possa entender que todos nós podemos conviver juntos. Podemos não, devemos, porque a riqueza da nossa construção como ser humano está nesse multi-olhar, né? Essa empatia, esse olhar empático, né? Essa vida Exatamente. Bom, conselheiro, não falamos ainda de acessibilidade, meu Deus do céu! E olha o tempo, ficaria aqui mais 1 hora. Temos então, o senhor está agora presidindo a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência. O CNJ tem resoluções publicadas a respeito dessa temática, que também é uma temática muito sensível, e a gente sabe que há muito a fazer. Quais são os maiores desafios enfrentados, né, por essa comissão para que possa valer a legislação? Nós temos trabalhado pensando nesses grandes desafios, né? E nós temos analisado as questões, criamos subgrupos em relação à capacidade jurídica das pessoas com deficiência, inclusive visualizando a necessidade de nós enfrentarmos o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Nós temos também um subgrupo voltado para a avaliação biopsicossocial, porque nós entendemos que é preciso avançar no Brasil, não só no judiciário, no poder executivo, para nos distanciarmos do critério médico de deficiência e avançarmos conforme previsto na convenção. Também nós estamos pensando no monitoramento das diretrizes que estão ali na Resolução 401. Então, tem um subgrupo responsável por esse monitoramento, dentre vamos dizer, diversos outros problemas, mas nós temos a questão
da acessibilidade física nos prédios ainda da justiça como um todo, né, do Poder Judiciário como um todo pelo Brasil. Nós temos a questão da acessibilidade dos sistemas eletrônicos que nós temos, que funcionam, que rodam os processos, e isso dificulta a vida do cidadão e dos advogados, e dos magistrados, e dos servidores que são portadores de alguma deficiência que lhes cria uma dificuldade enorme e às vezes impossibilidade de trabalhar. É interessante que a resolução 401 do CNJ, 401 de 2021, ela traz indicadores, né? Então, para quem não conhece ainda a resolução, ainda que a lei seja antiga, né, e ela já deveria estar sendo implantada em todo o país, a gente sabe que a realidade não é essa. Então, o estabelecimento de indicadores específicos sobre percentual de obras para tornar os prédios da justiça acessíveis, percentual de utilização de linguagem acessível, de Libras, isso é um fomento, a política pública, ela traz um modelo que obriga, que determina aos tribunais o modus operandi e de uma forma que cada tribunal vai estabelecer o seu prazo para alcançar 100% da meta. Fica a dica também de conhecer a resolução 401 do Poder Judiciário, quem sabe ela possa aí inspirar outras gestões, principalmente as municipais. E agora vamos trabalhar na melhoria dos indicadores, né, conselheiro? Com certeza. Bom, a comissão está aí para isso, é uma comissão rica, formada por pessoas altamente especializadas na temática, e o senhor teve a brilhante ideia de convidá-las para participar disso tudo. Bom, nós já estamos com quase 1 hora de entrevista, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo, porque, para quem não sabe, nós agora vamos comer uma pizza muito gostosa. Conselheiro, vamos lá. Qual o seu recado para o gestor que está nos escutando, para aquela pessoa que está no seu tribunal? Puxa, aqui no meu estado não teve mutirão, eu quero participar, eu quero fazer acontecer. Meu recado é: se mobilize, entre em contato com o Comitê Nacional, que nós podemos e devemos colaborar para que a política efetivamente seja implementada em todos os estados de forma descentralizada. Então nós temos fluxos desenhados de como você construir um comitê interinstitucional, multinível, que atenda os requisitos da resolução. Nós temos fluxos construídos para a realização de mutirões, dentre outras possibilidades de colaboração que o Comitê Nacional pode prestar aos gestores locais e regionais. E nós temos que avançar nisso, porque não é possível que nós possamos conviver lado a lado com pessoas em uma situação de extrema indignidade, para além de se reconhecer que há um estado de coisas inconstitucionais. Nós podemos perceber que é uma sociedade doente. Isso é um flagelo da sociedade, você perceber que as pessoas não podem usufruir de direitos básicos, de beber uma água limpa, de poder tomar um banho, de poder ter acesso a um medicamento, de poder ter acesso à alimentação adequada. Então, vamos todos juntos trabalhar em rede, que nós vamos conseguir avançar em passos largos. A esperança. Conselheiro Pablo, o senhor é gente que faz. Gratidão por tê-lo conhecido. Pessoal, gratidão. Até a nossa próxima edição. Já estou aqui com lágrima nos olhos, emocionada por tanta transformação que a gente tem visto no poder público. Você pode fazer parte desse movimento. Sabe como? Vindo com a gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.